Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Carreira Talk Show. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Se ainda não me conhece, eu sou o Paul Barramondes, sou empreendedor e sou executivo global de supply chain de uma grande empresa de tecnologia. E hoje nós vamos bater um papo muito bacana com o CEO do Procurement Club, empreendedor André Gurgel. Então vocês vão ver um bate-papo incrível, eu já tive uma prévia com ele, você vai ver que realmente vai ser transformador. Mas antes, eu quero que você se inscreva no canal, ative as notificações, curta, comenta e compartilha para a gente conseguir alavancar e trazer cada vez mais conteúdos que vão inspirar a sua carreira. André, muito obrigado pelo seu tempo, de ter vindo tão longe para a gente poder bater esse papo. Obrigado você, Pô, pelo convite. Obrigado também a Growth Strategy TV pelo convite, no meu nome e em nome do Procurement Club também, cara. E preciso fazer um agradecimento especial ao André Espírito Santo, que proporcionou esse encontro, né? Eu sou um promotor do networking, dessas conexões, e a Andréia muito generosamente falou, pô, você precisa conversar com o André, somos de áreas correlatas, né? Eu sou Supply Chain, Logística e Compras, você que tem SEO do Procurement Club. Então, André, me conta um pouquinho, como é que compras aconteceu na sua vida? Cara, assim, Pô, como você já deve ter percebido, eu tenho alguns cabelos brancos, né? E na minha época, quando eu fiz faculdade, não existia nenhuma formação, né, para compras, né? Hoje já existem, né, alguns cursos aí até de MBA, né? Mas diferente, ainda hoje, diferente de... Se você quiser atender uma vaga de contabilidade, você tem que ter uma faculdade de contabilidade, exatamente. Contabilidade, tem que ser contador. Para compras, hoje... não é bem assim, em geral uma pós ou alguma coisa de especialização, ou seja, genuinamente um profissional de compras, ele se prepara para uma outra função e em algum momento da vida a oportunidade aparece e ele acaba migrando para a atividade de compras, né? E no meu caso não foi diferente, isso foi há muitos anos atrás. Eu acho legal contar essa história porque isso foi final dos anos 80, não minto, final dos anos 90, que eu trabalhava numa empresa química, eu sou engenheiro, e era engenheiro de campo, depois eu fiz uma trajetória em vendas, porque era uma venda técnica, e tinha uma vaga em compras. E eles disseram assim, André, é o seguinte, a gente precisa de um cara, porque é uma compra técnica, você é um cara que conhece muito o negócio da empresa, é um engenheiro que conhece também dos equipamentos, dos produtos que a gente compra, conhece das aplicações desses produtos na prática, que você estava em vendas, né? E, puxa, vai encaixar como uma luva. Você quer vir para compras? E naquela ocasião, você falava muito de um negócio revolucionário chamado Strategic Sourcing, que me falava assim, olha, esse negócio do Strategic Sourcing é o que tem de vanguarda. Quem surfar nessa onda vai ter uma carreira espetacular, porque estratégia, compras vai ser uma das atividades mais estratégicas das empresas no futuro e tal. E eu comprei o discurso, falei, tá, gostei, vou experimentar. E nunca mais saí. Então, saí. E uma coisa interessante, né, quem é profissional de compras, assim como quem é profissional de algumas áreas de suporte a business, né, é que você não fica ligado você tem a oportunidade, se você quiser, de não ficar ligado àquele business, porque muitas empresas de setores diferentes têm compras. Então, e comigo foi assim. Então, eu comecei na indústria química, com outras atividades, migrei para compras nesse modelo, fiquei nessa empresa 8 anos. Depois eu fui para uma empresa de telecom, depois eu fui para um banco, depois eu fui para uma empresa de adquirência e depois eu trabalhei na Bolsa, na B3, hoje B3, né? Na época era BMF Bovespa, né? E hoje eu estou empreendendo. Mas são negócios completamente diferentes que a função compras me proporcionou, né? Que traz uma versatilidade, né? Eu falo que é uma área que te permite trafegar em vários segmentos. Tem um executivo na minha rede que ele fala, cara, compras é compras em qualquer lugar, mas eu ainda vejo muitas empresas focadas em querer um comprador específico para aquela área. Você tem visto isso no mercado? Ou seja, as empresas estão quebrando mais esse paradigma ou ainda elas querem buscar sempre o comprador enviesado para aquele segmento? Não, eu acho assim, já falando até de tendência, né? Lá no Procurement Club a gente tem essa proposta de olhar para frente, de falar de tendência. Eu acho que tem algumas agendas que chegaram, né, não só para os compradores, mas para todos os profissionais das empresas, e que tem essa proposta de transformar a carreira, né? Se eu pudesse consolidar essas tendências em 2 pilares, eu colocaria a tecnologia e o ESG, tá? Que são 2 ondas que estão vindo com muita força, elas são cross, e tem uma capacidade de transformar, já está transformando e vai cada vez mais transformar a função
de várias áreas e compras não é diferente. Tá? Isso joga todo mundo mais, na minha opinião, mais focado cada vez mais para o propósito das empresas, seja pelo ESG e também pela tecnologia, porque a tecnologia vem para tirar aquela operação da frente e o cara cada vez pensar mais a estratégia. E quando você fala estratégia é um nome que cabe um monte de coisa, mas quando você fala pensar estratégia numa empresa, é cada vez mais pensar o business dela, a sustentabilidade do business, o crescimento, a prosperidade e assim por diante. Então eu vejo que a tendência dos profissionais em função desses dois pilares é aproximar a agenda deles. Né? E compras vai nessa função, na minha visão. Né? É o que a gente fala muito lá no Procurement Club. Então, assim, já falando do que eu entendo do futuro da profissão, eu acho que o cara vai ter que ser cada vez mais, ter uma visão analítica, a operação vai cada vez mais estar sendo resolvida pela tecnologia, e essa vertente de propósito que vem via ESG também vai cada vez mais estar ali impregnando várias camadas das atividades de compras, tá? E jogando o cara mais para o business também. Interessante, porque você trouxe dois pilares fundamentais, tecnologia, né, onde você sai, a compras tática, ela entra num outro patamar, onde você vai ter RPAs, robotizações, vai ter automações, e você entra no ESG, onde você tem a área de compras mais focada na sustentabilidade, não só do negócio, mas de toda a cadeia. Então você está falando que compras está indo para um caminho muito mais de parceria do que daquela relação de eu espremer você até o limite. Como é que você tem visto isso no mercado? Como é que isso está acontecendo nas empresas? Aqui vai talvez uma pitada mais de desejo do que de realidade, tá? Porque eu acho que existem ainda no Brasil muitos profissionais ainda muito amarrados ao comando e controle. Né? E o comando e controle é automatizável. Minha leitura, tá? Pessoas que se apegarem muito a uma gestão ou uma forma de fazer seu dia a dia vinculado ao comando e controle, talvez sejam os que estejam mais em risco de perder o emprego no futuro. Não por vontade das empresas brasileiras de evoluírem para esse caminho, mas porque o mundo vai evoluir para esse caminho e se as empresas brasileiras não forem juntas, vão ficar para trás. Mais uma vez, a gente evoluindo atrasadamente, né? E por força do contexto global e não por força de uma crença local. Né? O brasileiro é conservador. Isso reflete nas empresas também. Então, assim, eu vejo hoje, como todo processo de transformação, um pouco de tudo. Né? Um pouco do passado, um pouco do futuro e algo no meio do caminho, que é um negócio meio sem forma ainda, em evolução. Mas eu ainda vejo muito comando e controle na minha leitura. Eu acho que esses profissionais, e é isso que a gente propõe também lá na nossa divulgação, é preparar esses caras, olha, preste atenção, porque a tendência que a gente está vendo é ir para outro caminho. Se você quiser continuar aqui, ok, mas pode ser que chegue um momento que você não consegue mais andar. É aquela coisa de você ter um celular que não baixa mais nada, porque já Exatamente. é um equipamento já está na hora de trocar a versão. Está na hora de trocar a versão. Então, talvez os profissionais precisem, em algum momento, trocar a versão. Aqueles que adiarem mais vão sofrer mais. A minha leitura é essa. Não, espetacular. E aí você trouxe no começo que, assim, realmente você não tem um curso, uma formação. Ou seja, normalmente você faz engenharia, você faz administração, algumas outras áreas, e você acaba, como aconteceu comigo e acontece com vários gestores, você acaba acontecendo na área de compras. Né? Eu tenho visto uma nova geração que já quer entrar nessa área por vocação, mas eu vejo que ainda falta muito conhecimento, muitas escolas que focam somente nesse assunto. Tá? E aí você tem algumas pós que começaram. Como é que está acontecendo essa preparação e como é que o Procurement Club trabalha para formar ou para levar essa tendência para os profissionais? Porque no final das contas você vai aprender conversando com pessoas, conversando com executivos, olhando para fora o que os outros países estão fazendo, mas a gente não tem, né, uma comunidade, quer dizer, agora tem, porque o Procurement Club é justamente essa comunidade, por isso que eu quero explorar um pouquinho ela. E aí quem é da área de compras, eu peço conhecer o Procurement Club, que é muito importante você fazer parte dessa comunidade, não só pelo networking, pela ambiência e por tudo que ele pode te proporcionar, mas principalmente esse conhecimento. Como é que o Procurement Club está trazendo isso para o mercado? Eu vou fazer uma propaganda aqui, se me permite. Por favor, à vontade. Fazer um pequeno break, né? Nós lançamos ano passado um portal de conteúdo chamado Procurement Digital. Então, para quem está aí, procurementdigital, tudo junto.com.br. Esse é um portal que a gente atualiza todo dia. Inclusive, antes de vir para cá, eu já atualizei o portal. Com notícia, com artigos. A gente tem vários colunistas que escrevem para o Procurement Digital. Os patrocinadores têm conteúdo exclusivo que também acabam postando lá. Os nossos videocasts, enfim, é tudo para a comunidade. Que é uma forma de
comunicação em massa, o digital permite, e que a gente canaliza isso para que todo dia a gente alimente essa comunidade sobre tendências. Tá? Então, a ideia é que, antes de começar o dia, você entra lá no site de fofoca, mas entra também no Procurement Digital e se atualiza ali sobre o que está acontecendo, olha o que esses caras estão trazendo, se eles estão trazendo é porque tem alguma relevância. E eu gosto de comunicar algumas coisas dentro desses 2 pilares que você colocou, mas tem um terceiro que eu gosto muito de olhar, é acompanhar vendas. O que o pessoal de vendas está fazendo? Né? Principalmente na linha de tecnologia, porque no B2B, o cara que vende conversa com o cara que compra. Né? Tem muito comprador que já fala com chatbot, às vezes nem sabe, ou uma inteligência artificial. Chatbot não, uma inteligência artificial. Então, a gente comunica tendência e a gente procura comunicar todo dia. Não é num vídeo que eu lanço a cada um mês ou num evento presencial, mas todo dia a gente está ali comunicando para o cara consumir. E a gente tem parceiros. Um dos principais parceiros é uma empresa de consultoria em compra chamada Level Group, que eles têm uma EdTech, que quem quiser, a gente divulga lá também, tem curso de formação, sempre ligado para essa linha de tendência também. Né? Os cursos deles não são muito no by the book, são mais na linha de tendência. Tem lá um catálogo grande de cursos. Então, assim, quem quiser se atualizar, não é por falta de oferta. Tá? O nosso conteúdo é de graça, nosso portal não paga nada para entrar, o cara está ali consumindo, e a gente tenta ajudar nesse contexto. E tem um ponto importante, que eu queria colocar aqui, que para dar liga nisso tudo, a gente entendeu que a gente precisava ter um DNA do Procurement Club. Né? A gente fala de tendência, mas de que jeito que a gente fala de tendência? A gente entende que esse profissional precisa se transformar porque o mundo está se transformando, porque as novas gerações são diferentes. Mas e a prática? E o ser humano que está fazendo isso? Não precisa de uma transformação? Então a gente adotou uma bandeira chamada Fair Trade, que na nossa leitura é a melhor tradução do ESG para compras. Nós descobrimos que existe uma organização mundial de Fair Trade, que é a World Fair Trade Organization. A gente não tem nenhuma ligação com eles, mas a gente adotou, né, a prática. Eles têm 10 princípios de Fair Trade. Quem quiser entra lá no site deles. Novamente, a gente não tem nenhuma relação, mas a gente gosta de divulgar quem a gente acha que é legal. E a gente tenta também, em tudo que a gente faz, comunicar que o cara que é o porta-voz da conexão entre empresas, que é o comprador, ele precisa também ter valores bacanas para comunicar a uma comunidade. Ele tem um poder de divulgação de valores absurdo, porque ele fala com milhares de empresas que estão ali olhando para aquele cara que às vezes é um grande comprador, uma grande empresa. Né? Então a gente também tem essa bandeira que é o nosso DNA, que é o Fair Trade. A gente acha que negociar, como você falou, não é martelar na mesa e pedir desconto, tem uma questão de conexão melhor e maior que a gente deve também estar colocando na nossa comunicação. É porque compras vai muito além do preço, né? Então eu, como sou de supply chain e a área de compras é uma das áreas que eu suporto, eu vejo que assim, muitas vezes você vai pelo preço e você acaba matando um bom parceiro, um bom fornecedor, justamente porque você espremeu ele até o limite, e às vezes o nome da empresa ajuda bastante também, porque ele quer ter o nome no portfólio, mas eu vejo que essa é uma tendência que tem que acabar, mas que infelizmente ainda no mercado tem muito, né? Então essa Fair Trade eu não conhecia, tão novo, por isso que eu adoro esse programa, que eu vou aprendendo coisas novas, que você só faz de um negócio ser sustentável a partir do momento que você consegue preparar toda a base e a base ser sustentável também, né? Não adianta eu ir matando fornecedor ao longo do caminho e depois eu não tenho ninguém para fornecer, né? Então acho que essa é a essência da área de procurement, né? De você buscar essa sustentabilidade, onde se conecta com a ESG e a tecnologia. E como é que você tem visto a tecnologia na área de compras? Cara, eu acho assim, né? Existem tecnologia. Aí eu tenho 2 pontos que eu queria colocar essa pergunta. Primeiro, assim, a tecnologia ela chegou, como eu falei, não para compras, mas para todos. Por exemplo, você fala do Big Data, que é uma tecnologia que serve compras, principalmente na parte de análise de mercado, né, análise de base de dados, que o comprador estratégico precisa ter cada vez mais, né, para ele estar bem informado para tomar as melhores decisões ou para propor as melhores decisões. Isso serve para todas as áreas. Né? Então, assim, eu acho que ela veio para facilitar. Mas eu acho que tem, o segundo ponto que eu queria colocar, eu acho que tem uma dificuldade de compras de ter a melhor tecnologia. Essa é a minha leitura, tá? Sendo bem sincero, eu vou explicar por quê. Interessante. Porque, em geral, as empresas investem mais onde vem receita. Então, assim, você vai pegar uma solução de CRM, são as Powers Master of Universe que tem aí no mercado, caríssimas, mas a empresa vai lá e investe.
mas às vezes a área de compras ela não tem dinheiro para ter as melhores soluções, porque, não, se eu tiver que decidir aonde que eu vou botar meu maior dinheiro, eu vou botar mais aqui no cara que vende, no cara que opera, que é onde está o core business do meu negócio. E não é só compras, as áreas de back-office em geral, o jurídico também, estou falando em nome de outros aqui, tá? Ficam no final da fila. Uma vez eu tive um tempo, um contato grande com a turma do Cubo, né, do pessoal do Itaú, e um deles me falou uma coisa interessante na linha da inovação. Não adianta você, como empresa, investir muito em inovação nessas áreas de vendas e nas suas áreas de suporte a essa Vamos fazer entrega, né? Porque vai gerar um buraco no meio e a empresa... Porque em algum momento esse cara que está inovando na ponta vai precisar de alguma coisa do back-office, o back-office está ali pedalando com a bicicleta e você com a Ferrari lá na frente. Né? Ou seja, o processo que nesse vai e volta, aqui ele, né, o famoso, como é que é? O customer centricity, frictionless, etc. E tal, e chega lá, aquela rua cheia de buraco e tal. Então, assim, eu acho, na minha opinião, estou sendo bem honesto nesse comentário, que as áreas de compras deveriam ter mais orçamento para, de fato, ter soluções melhores. Porque o comprador precisa entender o seguinte: se você não tem dinheiro para pagar um fornecedor de tecnologia para você, você vai contratar sempre um cara que vai te oferecer a pior tecnologia, a tecnologia que não vai evoluir. O cara não vai desenvolver nada de melhor para você, porque o cara não é remunerado para isso. Se o mercado não remunerar, como comprador você sabe disso, se aquele setor não for remunerado de forma robusta, as soluções vão ser entregues também de forma minúscula. Essa é a regra do jogo. Então, se você chegar lá, quanto custa o negócio? Não, custa 10 mil reais por mês. Não, muito caro, só tenho 1.000. Isso é um absurdo. Então, tá bom, você vai comprar um negócio que custa 1.000, mas vai saber que você vai levar uma bicicleta com pneu careca. Não tem mágica. Não tem mais. Não tem. O mercado, para se desenvolver, precisa ter clientes que ele entenda que vale a pena investir. Você está perfeito. No começo da minha carreira, teve um mentor, era um cliente, na verdade, que ele falou para mim: você está começando a carreira e tal. E a gente estava falando de áreas de vendas, compras e tudo mais, e ele falou: uma empresa, onde se investe mais dinheiro? Aonde você... Na qualidade em si. É onde entra ou é onde sai? Você escolhe muito bem o que entra, você vai nos melhores restaurantes, você vai comer as melhores comidas, você quer os melhores ingredientes. Você investe. Mas você cuida do que sai? Normalmente o que sai deixa acontecer. E se você olhar a área de vendas e compras, eu fui percebendo isso ao longo da minha vida, principalmente quando eu entrei na área de compras, que a empresa investe milhões na área de vendas, só que ela não se preocupa com a entrega. E aí eu tive a experiência de cuidar do end-to-end, né? Então, vendas vendia, fazia o booking, passava para o meu time e o meu time tinha que executar todo o resto. E a partir desse momento em que você recebia, você via que estava tudo errado. Ou seja, você tem muita tecnologia, você tem muito investimento e a operação ela fica capenga. Isso que você está trazendo me traz assim uma jornada de vida, inclusive o que eu estou vivendo hoje, né? De ter adquirido um sistema de Control Tower global que não deu certo. E esse investimento foi todo para o lixo. E agora você não tem mais investimento para uma área que ela é extremamente estratégica para as empresas. Você vê que as empresas vão mudar isso? É uma tendência das empresas se preocupar mais com essas áreas de suporte, que no final das contas é a última mão antes de ir para o cliente? Ou você ainda vê que é uma tendência para o futuro que as empresas vão continuar investindo na área de vendas e esquecendo todo o resto? Cara, eu vou falar uma coisa aqui, cara, que... Bom, eu já saí, né, das empresas, então me sinto totalmente à vontade de fazer alguns comentários pelo que eu vi, né, por onde eu passei por mais de 6 empresas, e eu vi uma máxima, não que o que eu vou falar aqui para você é regra, né, é fruto só da minha experiência, mas eu passei por 6 de um mundo de 1 milhão de empresas que tem por aí, mas nas experiências que eu tive, eu vi uma coisa que acontecia com muita frequência, principalmente na alta gestão, que é o seguinte: dentro das empresas eu via assim, tem o certo e tem o conveniente. Quando o certo e o conveniente era a mesma coisa, era o mundo perfeito. Perfeito. As ações aconteciam e aquela ação ainda era comunicada como uma ação, poxa, bacana, olha que legal que a empresa fez e tal, era vendido como uma ação positiva, de imagem positiva da empresa. Agora, quando o conveniente não era igual ao certo, o que se fazia? Fazia o conveniente e tentava transformar a narrativa do certo para justificar o conveniente. Então, assim, essa história de que não, vamos investir em compras porque é estratégico e tal. Não, minto, compras é estratégico, tal. A minha leitura como indicador é quanto de dinheiro o cara investe em compras. Se ele, de fato, tira dinheiro do bolso para investir, transformar aquela área numa área
tecnologicamente top, com os melhores profissionais, municiado das melhores ferramentas, eu falei, pô, realmente o cara, essa área é estratégica. Agora, se aquela área, você que está ouvindo como comprador, se você acha que a tua área, dentro do pacote da empresa, é a que menos recebe investimentos, menos recebe atenção, desculpa, mas não é estratégico. Porque se fosse, os olhares dos executivos da empresa estariam colocados ali também. E aí vem outro ponto. Certamente a área de vendas isso não tem dúvida. E o cara de compras vai falar com um vendedor, que eventualmente está muito mais bem preparado, inclusive hoje em dia em relação à tecnologia, do que eventualmente muitos compradores que estão ainda no Excel. E a gente sabe que tem muito isso hoje. Sim. Então, começa a haver aí um certo descasamento aí, né? Um profissional do lado da mesa muito mais preparado, com muito mais ferramenta, informação, e do outro lado um comprador. Isso causa problemas para a empresa que está comprando, mas também para quem vende, porque eu fico imaginando a frustração de um vendedor que tem todo um preparo, chega lá e fala com o comprador, não, mas está caro aqui, me dá um desconto ali. Eu falei, pô, mas você não está nem entendendo o que eu estou te falando. Escuta o que eu estou falando da minha solução, do meu produto. Isso aqui no teu business vai alavancar. Não, tá legal, mas quando você vai me dar desconto? Que ele não está buscando tem um valor, né? savingzinho aqui que eu tenho que colocar e eu preciso disso. O cara fica surdo, ele não escuta. E aí, só para concluir essa pergunta, né, a gente tem um produto, que é a pesquisa de CPOs. Todo ano a gente lança uma pesquisa que fala, que a gente entrevista os CPOs, então essa última a gente entrevistou mais de 80 CPOs, e ela mostra o que o CPO vai estar olhando, vai estar no radar dele para o ano seguinte. Tá? Então a pesquisa de 23, a gente lançou no início do ano e colocou aí todos os focos, vamos dizer assim, desses caras para 23. E já a gente vai começar o ciclo de 24. E consistentemente, né, esse é o terceiro ano, 23 é o terceiro ano da pesquisa, a pesquisa aponta que o saving é o principal indicador de compras. Só que no outro lado, a gente tem algumas perguntas do ESG, e alguns respondem, mas se o principal indicador é saving e o ESG, embora fale que é legal, mas se não é um indicador que vai estar norteando as ações, aquilo fica meio que para fora. Então, assim, são coisas meio que contraditórias, sim, entendeu? E a pergunta que a gente sempre faz, que é uma pegadinha, esses assuntos de ESG são importantes, mas eles são usados para a escolha do fornecedor? Ou é só o saving que ele vai, né, no bottom line? Ou seja, você seria capaz, sendo bem objetivo na pergunta, você seria capaz de contratar um cara mais caro porque ele tem algumas pegadas ESG legais ali para entregar? Sim ou não? Você tem uma meta de saving, que é o principal indicador que a gente mede na pesquisa. Então, assim, pela minha experiência, eu diria para você que existe aquela história que você comentou aqui, que foi preciso, né, da coerência que você comentou aqui agora. Eu vou falar para você que o saving, ele sempre vai prevalecer, independente de qualquer coisa. E aí eu vou te explicar por quê, aí você me diz se isso faz sentido. Não, eu concordo, já concordei, tá? Porque a área de vendas, ela tem, dependendo do produto que você está trabalhando, ela tem uma margem ali para trabalhar, né? Ela vai vender em cima daquela margem. Aonde vem o ganho da empresa? Na execução, em compras. É onde você pode ter um maior lucro ali a partir da negociação com fornecedores. Dependendo da margem que ele está trabalhando, você estrangula compras. Cara, como é que você encaixa o ESG e como é que você justifica, principalmente para os stakeholders, que você vai não ter um saving tão agressivo quanto esperado, porque você está buscando iniciativas de ESG? Você já respondeu a minha leitura, né? É isso, entendeu? Então eu acho que vai ser sempre saving, não que ESG não seja importante, não que não seja algo que esteja na agenda dos executivos de compras, mas eu acho que o ponto é o resultado da empresa, seja pela receita, seja pela redução de custo. Ainda e vai sempre ser o maior foco dos executivos. Eu vou dar um exemplo de um caso que aconteceu comigo, não é mentira, numa empresa que eu trabalhei, sem citar nomes. A empresa tinha uma política de brindes, que os funcionários da empresa não poderiam receber brindes de nenhum fornecedor, inclusive os altos executivos, que fossem de valor material. E ele, na política, definia que o valor material, na época, eu acho que era alguma coisa acima de $100. Eu acho, não lembro. Mas era mais ou menos isso. Eu falei, legal, bacana, né? Porque isso é ético, inclusive, né? Para todo mundo, não é só para o comprador, mas para todos. Aí um belo dia, era um período de Copa do Mundo, veio uma pessoa de marketing
correndo, falou, olha, a gente decidiu comprar um pacote para mandar um grupo restrito, sei lá, 20 pessoas, clientes, para a Copa do Mundo. Passagem paga, 2 jogos da Copa, hotel, com comida, não sei o quê, onde vai ter uns passeios e tal. Aí eu falei assim, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Nós, enquanto clientes, não podemos receber brindes materiais acima de $100, mas enquanto fornecedores desses clientes, podemos oferecer um brinde que claramente custa muito mais de $100. Exatamente. Como é que é a ética desse negócio? Cara, sabe aquela história da merda do ventilador, né? Foi aquele clima, puxa vida. Aí vem a história do conveniente do... Conveniente, sim. Pergunta se a empresa deixou de fazer. Claro que fez. Claro que fez. Não vai deixar de fazer nunca. É o correto? Não é o correto, que mas você é o passou, conveniente. eu passei exatamente a mesma coisa. Você era proibido de receber qualquer tipo de brinde, e eu concordo, tanto que tinha até um limite, e eu, como compras, a minha regra era não receber nada de ninguém, por questões minhas, não era nem da empresa, mas a empresa investia em camarote para levar cliente para a Copa do Mundo, e eu falo o seguinte, aonde está a balança? Porque como é que fica esse relacionamento? Como é que você prega uma coisa para dentro, mas para fora você faz o mesmo, sabe? E é uma coisa que você não pode muito questionar, porque faz parte do planejamento estratégico da empresa e tinha um budget definido para isso. Você falar que faz parte do planejamento estratégico é uma lavagem de mãos, porque o planejamento estratégico é uma eminência parda. Quem é o planejamento estratégico? É um CPF que senta numa cadeira? Exatamente, cara. Perfeito. Quem fez o planejamento estratégico é um grupo de pessoas. Perfeito. Eles é que decidiram por isso. Então vamos dar nome aos bois, né? Esquece o planejamento estratégico. Algum grupo de pessoas decidiu que aquilo era legal. Em nome do resultado. Essa é a história. Fala para mim. Tendo muito ácido não, aqui, não né? Tá sendo nada. Você tá perfeito. Porque é o que eu falava para todo mundo. Fala que você quer ir à Copa do Mundo no camarote, você vai levar um cliente com você. É muito mais fácil do que você falar que é algo estratégico para a empresa você manter um relacionamento com o cliente. Porque o relacionamento não necessariamente envolve esse tipo de situação. Você pode ter um relacionamento incrível com o cliente só você fazendo e entregando aquilo que ele espera que você entregue. Você não está sendo ácido, não. Eu tô colocando mais pimenta nesse tempero aí, porque justamente eu vejo que assim, a área de compras ela sempre é penalizada, e eu falo penalizado porque é uma palavra que é uma forma como eu me sinto muito assim, cara, você nunca tem recurso, você nunca tem nada, você nunca tem investimento, você não pode investir em software, né, mas você é estratégico para a empresa, no SG você tem que cobrar, você tem que fazer tudo e você não tem ferramenta para trabalhar. Olha lá, é muito louco, mas tá perfeito essa sua análise. Esses casos que você traz, né, só reforça a minha tese do conveniente e do correto. Perfeito. Não, essa tese tá perfeita. E ao longo da sua carreira de compra, você trabalhou em diversas empresas aqui, empresas grandes, grupos grandes. E quais foram os maiores desafios que você enfrentou na área de compras? Cara, eu sempre costumo dizer, né, à medida que os cabelos brancos vão aparecendo e essas empresas são responsáveis por boa parte disso que estão aqui. Quando não é, né? Pois é. Mas eu sempre costumo dizer, cara, que a maturidade vai trazendo percepções que às vezes quando você é muito novo você não consegue coletar, né? E a maturidade hoje me diz que o maior desafio que eu tive em todas as empresas que eu passei, em compras ou não compras, não era na atividade. Era no relacionamento com as pessoas em função de casos como esse que a gente falou. Então, assim, eu sempre falo para quem me conhece, né? Não, o trabalho é fácil, difícil é você lidar com essas situações que as pessoas aqui constroem, né? E você se relacionar, manter a sua integridade, manter a sua ética pessoal, os seus valores diante de um mundo de conflitos colocados como esse. Essa sempre foi a minha maior dificuldade em todas. Esse tipo de conflito em que as empresas faziam coisas que, às vezes, beiravam, na minha visão, questões de ética. Esse caso que eu citei foi um deles. Já que você está perguntando, eu falei, cara, eu não me sinto confortável de comprar um negócio que eu não acho certo, eu não acho correto. Que ética tem isso? Quer dizer, eu não aceito um brinde por convicção, independente da empresa ter a política, eu não acho certo. Por que você está me dando um negócio desse tamanho aqui? Eu nunca fui a viagem que pago por nenhum fornecedor na minha carreira inteira. Nunca fui, cara. Eu já tive a oportunidade, falei, não, cara, o fornecedor está pagando, não vou. Ou a empresa paga ou eu pago do bolso, mas ele pagando eu não vou. Aí eu vou ser um ator de um negócio desse. Então, assim, esse tipo de conflito para mim sempre foi a maior dificuldade, cara. Desafio, vamos dizer assim, né, por uma questão pessoal.
O resto é trabalho. Trabalho a gente faz. É muito mais fácil, né? Porque a operação ela é tranquila, você tem as regras, você tem os guidelines, mas eu concordo com você. Teve negociações difíceis, tiveram casos assim de conflito ali numa negociação, ou de coisas difíceis de conciliar. Cara, mas isso foi um aprendizado, deu até prazer no final. Falei, poxa, aprender a sair daquele negócio e etc. Mas essa questão do relacionamento beirando a falta de ética, né, como eu estou colocando, que vem de cima, né, infelizmente hoje a gente vê casos que vão hoje ainda de má gestão, né, tem aí alguns de balanços fraudados de grandes empresas, etc., de grandes empresários, que até ontem eram capa de revista, que remete assim, poxa vida, que tipo de empresariado a gente tem no Brasil do ponto de vista de ética? Alguns foram presos recentemente na Lava Jato, eram capa de revista. Aparecia em congresso, tinham 500 pessoas para assistir o cara, jovens ali batendo palma, poxa, eu quero ser esse cara um dia. Foram citados, foram presos. Eu não guardo nenhuma admiração para esse tipo de pessoa. Desculpa, eu estou até confessando aqui, mas essa para mim sempre foi disparado na minha carreira a maior dificuldade que eu tive de me relacionar com esse tipo de gente. Espetacular. E como é que aconteceu o Procurement Club? Você saiu do mundo corporativo, né? E como é que isso aconteceu? Como é que você teve essa ideia de reunir pessoas, de construir essa comunidade, de fazer esses eventos? Como isso nasceu? Cara, isso nasceu do seguinte, o Procurement Club existe desde 2017. Na época, eu era um executivo de compras e se falava muito num negócio chamado Indústria 4.0. E o que se falava era assim, olha, esse negócio vai vir, vai varrer, vai vir forte, vai chacoalhar, e se você não estiver atento, você está lascado. Vai perder o emprego, nunca mais vai se recolocar, enfim, tinha um discurso meio dramático até na época. E a gente assim, caramba, cara, a gente aqui atolado em trabalho todo dia, acorda cedo, trabalha para burro, a gente não tem tempo para entender o que é esse negócio. E na indústria 4.0 era uma sopa de um conceito de uma sopa de tecnologia que a gente tinha que entender todas. Antes era uma só, né, nas viradas anteriores, surgiu isso, agora tem um monte. E aí a gente se reuniu, esse executivo falou assim, cara, vamos montar um clube aqui, a gente vai chamando esses especialistas, a gente seleciona, ele vem aqui, não vem para falar na tua empresa, a gente monta um clube, ele vem falar para o clube, para esse pool de executivos, e a gente vai entendendo, pô, legal, gostei, uma próxima, qual é o impacto disso? E a gente pelo menos anota, tipo, olha, o impacto disso no business é esse, eu vou me preparar ou não. Se eu quiser chamar o cara depois para internalizar isso, eu pedalo com ele depois. Começamos aí com uns 10 caras nas primeiras reuniões e a coisa foi crescendo. Por isso que o nome é clube, né? Porque a gente começou com esse conceito de clube, né? E essa questão de tendência vem desde o DNA, desde a origem, né, do Procurement Club, né? De falar de tendência, olhar para frente e tal. Então, assim, hoje a gente tem, e a pandemia trouxe, né, uma comunidade nas redes sociais que tem mais de 15 mil seguidores, o nosso portal de conteúdo, né, o Procurement Digital, a gente tem mais ou menos uns 8, 10 mil acessos por mês. O digital trouxe uns 40 mil caras pendurados no nosso mailing, que a gente dispara também news para eles com frequência. Os eventos, a gente tem casa cheia, em média aí uns 120, 150 pessoas por evento. Então, assim, a gente cresceu, né, porque as pessoas entenderam que isso era um conteúdo que agregava, né, e com isso a gente foi crescendo. Mas a gente começou com essa proposta de, o que vai acontecer? Vamos nos informar, as empresas não vão trazer isso para a gente se a gente não correr atrás. E se a gente se ajudar e cada um em consórcio, vamos dizer assim, buscarmos essa informação, vai ser mais fácil. Que bacana. E como é que as pessoas podem fazer parte do Procurement Club? É só para empresas, são para executivos, são para profissionais? Como é que elas podem fazer parte desse clube? É um ponto legal, cara. A gente, no começo, né, até hoje, de certa forma, é assim, nos encontros presenciais sempre foi por convite. Aí veio a pandemia e falou, poxa, é tudo presencial. A gente percebeu que tudo que a gente fazia era o face-to-face. E aí a gente foi para o digital e a gente cresceu no digital. Então, assim, eu até gostaria, quem sabe um dia, então pensando, eu posso fazer um evento para juntar 10 mil pessoas, né, ou mais, que são as pessoas que estão seguindo a gente. Eu não consigo fazer isso no presencial. Então, a gente tem 2 canais. O digital, que eu me preocupo em todo dia estar alimentando para a comunidade, que é uma forma de comunicar, e é de graça, não paga nada para isso. E o presencial eu chamo aí um público mais restrito, que está mais ligado desde a origem, né, do Procurement Club, são os executivos, e não é por uma questão elitista, porque a gente acha que aquele cara tem condição de disseminar mais aquele conteúdo do que um cara que ainda está no início da carreira. Então, o que a gente pensa? Se eu chamar um cara que é o head de compras da empresa, ele está mais conectado com o business e também, levando essa tendência para ele vai ter um poder de implantação e disseminação muito maior do que um cara que está no começo, né?
E, em geral, o cara que também está começando, eles acabam se interessando mais por outras mídias que falam o how to do, né? Exatamente. Como fazer o sócio, como fazer uma gestão de categoria, como fazer... Você sabe o que é gestão de cadastro de materiais? E assim por diante, né? Então, a gente deixa essa agenda para outros grupos que falam mais para esse público, em função desse tipo de proposta, e a gente fala sempre muito de tendência e do fair trade, né? E a gente quer convencer os gestores para que eles levem essa agenda para todas as equipes. E vocês têm algum produto orientado para a empresa, para consultoria e gestão das áreas de compras? Vocês têm algo focado para este público? Boa pergunta. A gente tem sido chamado por empresas para fazer algumas apresentações falando de tendências, em geral em encontros que essas empresas promovem com os times de compras, né? Ou em função de projetos de transformação, tipo, olha, agora recentemente eu fui no Rio de Janeiro para uma apresentação numa empresa de energia, que eles estão reestruturando a área de compras, estão começando um projeto de transformação, e a gente foi convidado para falar de tendência. Já que eu vou ter que me reinventar, deixa eu chamar os caras aqui para falar o que está acontecendo, porque eu já vou beber da fonte, e quem sabe meu projeto já não absorve um pouco dessas tendências. Então a gente tem sido convidado para participar de palestras em empresas, falando dessas tendências, muito nesses momentos de encontros, né, de profissionais da própria empresa ou de projetos de transformação. Bacana. Eu queria te fazer uma pergunta, mas essa é uma pergunta pessoal, Por favor. tá? Pessoal. Tem vindo uma tendência muito grande do executivo as a service, ou do talent as a service. E você tem uma comunidade incrível, né? Com muitos executivos, muitos profissionais, e que estão aí sempre olhando para frente. Vocês já estão sendo procurados por empresas que querem esses executivos por projeto e por demanda, ou isso não é uma tendência que está acontecendo ainda? O Procurement Club, sendo bem sincero, o Procurement Club, eu não recebi nenhuma consulta até aqui. Adoraria, mas eu não recebi. Mas como eu disse, tem um patrocinador nosso, que é uma empresa de consultoria em compras, eles oferecem consultoria. Inclusive, eu sei que um dos produtos que eles têm lá é o famoso BPO, que eles alocam pessoas temporariamente em algumas empresas. Se foram pessoas mais operacionais, são os BPOs, e se forem executivos, eles já vendem a consultoria, né? Eles têm especialistas e tal. Então, assim, a gente acaba entregando através de patrocinadores, que tem o braço operacional, né? Mas eu não fui ainda, pelo Procurement Club, procurado, sendo bem sincero, para oferecer ou para buscar, ou se vocês têm alguém que possa, ainda que de forma temporária, parcial, atender, ainda não... Essa tendência não chegou para a gente ainda. Não, bacana. Eu tenho visto essa tendência em alguns segmentos, e como você tem uma comunidade, né? Como você mantém uma comunidade, então você tem ali um pool de profissionais que você pode ali, né, em alguma forma, gerar essas possibilidades. Porque assim, a maior parte dos profissionais, sendo bem sincero, que estão com a gente, eles estão empregados hoje nas suas empresas, né? E eles têm um contrato de trabalho que define que eles têm que ser exclusivos, pelo menos a maioria, quero crer eu tinha esse tipo de contrato. Eu tenho aqueles que saíram como eu, né, como o Cláudio Bastos, que eu entrevistei até, tá no ar, mas estamos numa fase, tipo, não sei se eu quero voltar não. Por isso que eu acho que mas precisando a gente conversa. Por isso que eu acho que existe uma demanda muito grande de que vai existir, não que existe ainda, mas que essa tendência ela tá ficando forte do executivo as a service. Porque você não vai ser contratado pela empresa para ficar lá dentro full time. Você vai implementar aquele projeto, depois você vai sair. Eu acho que é muito mais divertido, você vai estar ali dedicando parte do seu tempo, você vai poder fazer outras coisas. Então eu acho que é algo que eu sempre pergunto para os executivos, você já está vendo essa tendência acontecer? Para alguns segmentos eu já vejo que sim, mas para outros eu vejo que ainda as empresas querem uma certa dedicação da pessoa. Sinceramente, para compras, se está acontecendo, eu não percebi, tá? Sendo bem sincero, pelo menos no Procurement Club eu não tive nenhuma abordagem de nenhuma empresa buscando, olha, você tem alguém que você quer indicar e tal? Não recebi, cara, não recebi. Bacana. Nós falamos do futuro de compras, falamos um pouquinho do presente, do que está acontecendo, e sobre o André. Qual que é o momento do André? O que o André está visionando, não só dentro da área de Procurement Club, mas de empreendedorismo, sua visão de mundo? Cara, assim, essa pergunta é interessante porque recentemente, eu estou me mudando, né, aqui de São Paulo, estou indo para Santa Catarina. E essa semana um amigo me perguntou, poxa, mas por que Santa Catarina e tal? Eu falei assim, cara, eu nasci em Niterói, no Rio de Janeiro, e me mudei para São Paulo, tá?
eu morei um tempo na Europa, morei na Alemanha por um ano, e todas essas transformações de moradia, vamos dizer assim, de lugar para lugar, foram motivadas por trabalho. Eu poderia morar onde eu nasci a vida inteira, que é o que talvez muitos até desejem, né? Mas teve uma oportunidade fora, eu saí por causa de trabalho, depois eu saí de onde eu moro, vim para São Paulo por causa de trabalho, e hoje eu estou mudando porque eu decidi fazer o contrário, eu vou morar onde eu quero e o trabalho vai ter que ir comigo, né? Então é a primeira vez na minha vida que eu estou fazendo um movimento em prol da minha qualidade de vida, né? Não que eu tenha uma qualidade de vida ruim aqui, pelo contrário, mas a motivação que me trouxe para São Paulo, por exemplo, foi trabalho, né? E com o tempo, lógico, em buscar a minha qualidade de vida estando aqui. Dessa vez, não, eu estou indo nesse contexto. Então, o meu estágio atual, né, respondendo a sua pergunta, cara, eu coloquei a minha qualidade de vida em primeiro lugar e o trabalho vai ter que se adequar a ela. E empreender, de certa forma, permite você fazer esse ajustes, tipo de movimento, né? Não, tá bom, eu vou fazer esse negócio, mas esse negócio vai ter que se ajustar a essa realidade, e não o contrário, né? É claro, né, para tudo que você faz, você tem clientes, né? Não dá para você empreender sem ter cliente, porque você, sem ganhar dinheiro, você também não faz nada. Exatamente. E você tem que atender seus clientes, você tem que se dedicar a isso. Mas a busca pela qualidade de vida, né, de aproveitar, né? Chega uma etapa da vida da gente, quem tem mais de 50 vai entender, que você percebe que você já passou da metade da sua jornada e o tempo passa a ser o ativo mais importante da vida da gente. Aliás, deveria ser sempre, né? Mas quando é jovem, a gente acha que o tempo não acaba nunca. A gente percebe isso com o passar dos anos, né? Então, assim, os dias têm que ser muito bem aproveitados, porque eles acabam, né? A vida acaba. Exatamente. Eu estou nessa vibe hoje. Espetacular. Estamos chegando aí no finalzinho do nosso programa, mas eu sempre fecho o programa pedindo pro convidado dar uma dica de filme, série, livro, que você esteja consumindo. Não precisa ser necessariamente na área de compras, mas algo que tenha te impactado. Caramba, cara. Olha, agora você me pegou, cara. Não, assim, eu gosto muito de cinema, né? Bom, eu vou falar de livro primeiro, né? Eu não vou citar um livro em si, mas vou citar dois autores que eu gosto muito de poesia. Eu aprendi a gostar de poesia. Eu acho que os poetas têm uma coisa, cara, que falta muito hoje em dia, né? Infelizmente, eu acho que ninguém fala mais de poesia, né? O mundo hoje está muito faca na caveira. Mas eles têm uma característica que eu admiro muito, que é conseguir falar um mundo de coisas, às vezes com 2, 3 palavras. Exatamente. Você vê uma frase que significa um livro inteiro, né? E tem 2 poetas brasileiros que eu gosto muito. Vou citar 3, tá? 2 brasileiros e uma poetisa americana, que eu particularmente gosto muito. Os brasileiros são Mário Quintana, o Drummond, e a poetisa é a Maya Angelou, que eu curto muito, infelizmente faleceu recentemente. É uma história de vida muito bacana. Então, essas 3 referências, tá? Minha dica, tá? Cara, filme, cara, aí você me pegou, cara, porque tem uma gama bastante grande, né, de filmes que eu poderia estar citando. Mas recentemente eu confesso que eu não me lembro de nenhum, porque eu tenho medo de citar os antigos, porque o pessoal, pô, esse cara tá maluco, né? Então, um filme desse. Mas recentemente não teve nenhum assim que me impactasse tanto. Bom, enfim, teve um, eu vou citar um muito antigo aí, desculpa aí, tá, pessoal, mas que eu particularmente gostei muito quando eu assisti, né, e até hoje é um filme meio arrastado, você tem que ter um pouco de paciência para assistir. É um filme chamado A Missão. É um filme que tem o Robert De Niro, o Liam Neeson no início da carreira. Ele fala das missões, mas o que mais barato nesse filme, o que mais me encantou, eram os personagens e os conflitos, né, entre eles. É bem, bem bacana. Ele ganhou a Palma de Ouro na época, é um filme muito bonito. Ah, que bacana. Fica a dica aí para quem gosta de filme antigo. Nem sei se tem catálogo, mas enfim, tá aí. Não, mas eu acho muito importante. Eu acho que o cinema, nos últimos filmes que eu tenho assistido aí, não tem nada também que tenha me impactado tanto, né? Eu tenho até, infelizmente, com a pandemia, o cinema deu uma complicada mais, mas eu tenho visto que os filmes que têm aparecido, tá difícil você conseguir extrair alguma coisa. O fato de você não correr nenhum na memória já entrega, né? Exatamente. Assistiu, entrou, gostou, mas pagou, né? Não exatamente. Ficou, né? Eu tenho visto isso, uma tendência, converso muito sobre filme, eu gosto de cinema, mas eu tenho visto que assim, tá difícil conseguir sair alguma coisa que realmente te impacte, né? Eu acho que o último filme que assisti, que realmente foi um filme que me marcou, foi A Baleia, né? Que inclusive o Brendan Fraser ganhou, foi um filme que me impactou, mas não tanto quanto filmes antigos, como, né?
Poderoso Chefão e dentre outros que falam assim, cara, são filmes realmente que têm uma essência. Mas espetacular, André, quero te agradecer demais pelo seu tempo e te parabenizar pela sua jornada. Empreender no Brasil não é fácil. Verdade. De você tentar colocar o seu propósito em prática e ainda assim ter resultado com ele, mas o que você fez com o Procurement Club, criar uma comunidade que hoje realmente falta no Brasil, a compras se integrar mais. Eu vejo que vendas, está todo mundo sempre em convenções e tudo mais, e falta um pouquinho o pessoal de compras estar mais junto, trocar informações, falar de tendências. Então parabéns pelo trabalho que você está fazendo, um trabalho incrível, e conta com a gente para divulgar qualquer trabalho que vocês tiverem no Procurement Club, o que a gente puder contribuir, estamos à disposição. Cara, eu agradeço, eu queria deixar um último recado aqui. À vontade. Você falou de Brasil, eu me lembrei uma coisa que eu tinha guardado para falar, acabou que a gente conversou e fugiu aqui do papo. Eu vejo uma tendência também grande, né, das famílias mandarem os filhos para fora, e às vezes as melhores mentes, vamos dizer assim, acabam não ficando aqui, né? O desejo de muitos é, meu filho tem que estudar e morar, e acaba ficando e vai saindo, né? E eu morei fora um ano. Só que quando eu voltei, né, só para contar a história rapidinho para fechar. Fica à vontade. Eu morei na Alemanha, né? E, putz, é um país super, já era na época, né, super organizado, muito bacana. Eu gostei muito da minha experiência. Só que eu voltei para o Brasil amando muito mais o país do que antes, porque eu aprendi com eles como cuidar de um país, né? Eu falei, puxa, a gente precisa cuidar mais. E eles olhavam, na época era foto, não tinha internet. Eu, poxa, as praias, que lugar legal, que bonito. Eu olhava assim, pô, ele tem razão. Ele tem razão, né? E a gente não trata, não cuida. Então, eu sonho com um dia que os brasileiros, né, que estão aqui, e talvez aqueles que tenham saído, de fato se abracem o país e cuidem para que seja um país melhor, né? E não fique só na crítica, que tudo dá errado, que a gente não sei. Pô, a gente tem muita coisa legal. Mas em vez de sair, fica e ajuda a construir, né? Eu acho que falta. Cara, isso aconteceu comigo, cara. Você tá falando, tá vendo o filme na minha cabeça que eu trabalhei 1 ano na China, e eu vi o quanto o chinês ele é apaixonado pela sua cultura e pelo seu país. Se você me perguntar hoje se eu tenho vontade de morar fora e não. Minha vontade de fazer algo diferente aqui no Brasil. É muito engraçado quando você sai do Brasil e as pessoas têm uma paixão muito maior do que você tem pelo seu país. Eu vi isso. De pessoas querendo, cara, você é brasileiro, você mora no Brasil, o Brasil é maravilhoso. É só assim, realmente é maravilhoso, né? Mesmo. E por que eu não tô lá? E isso foi uma das coisas, eu amei a China, moraria lá, eu só acho que eu já nasci asiático, mas no lugar errado, eu amei a oportunidade, mas hoje eu tenho aquela... Eu acho que a gente tem que contribuir com o país e mostrar a paixão que a gente tem. É um país incrível, multidiverso, uma série de coisas, então totalmente com você em relação a isso. Dar os braços aí e construir um país melhor pra gente, né? Vamos sim, se Deus quiser. Exatamente. Muito bacana. Então, obrigado, André, pelo seu tempo. Pô, obrigado. E obrigado a você que nos acompanha. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir, comentar, compartilhar, que isso nos ajuda a crescer e trazer pessoas incríveis como o André. Muito obrigado pelo seu tempo e pelo prestígio e até o próximo Carreira Talk Show.